por aceitar participar do programa Como Pensar o Brasil Hoje, do IEB com CTR. E eu queria começar com uma primeira pergunta sobre a questão racial no Brasil, né. Digamos que esse parece ser um problema constitutivo da própria história do Brasil como Estado-nação, um problema não resolvido, ao que parece. E a gente queria saber, enfim, como você pensa essa questão racial no Brasil, desde a questão da constituição do Estado Nacional, passando por um momento que parece historicamente muito importante nisso, que é a afirmação identitária do país ao longo dos anos 30 como um país mestiço, que é um ideário que teve uma longa duração no século XX, e como isso hoje deve ou pode ser repensado à luz das políticas multiculturais que estão em voga, aliás, das ações afirmativas que hoje estão em questão, vindo de vários movimentos sociais. Então, como que você pensa isso? Uma questão, são 4 horas de resposta, né, só para isso. Não, eu penso que a questão racial, por isso que eu comecei brincando, é um tema que perpassa a história brasileira e a agenda brasileira desde que o Brasil é Brasil, ou melhor, quando não era Brasil. Quando era uma América portuguesa, ou terra de Santa Cruz, ou terra dos papagaios, né, o país já era identificado, de um lado, pela sua natureza edênica, né, maravilhosa, as grandes florestas, os grandes rios, e de outro lado por sua população suspeitosa, né, esse era o termo, né? No século XVI, um viajante como Gandalf, um viajante português, dizia que os povos americanos eram povos sem L, sem F e sem R, sem lei, sem fé e sem rei. Quer dizer, a humanidade desses Brasis, como era conhecida, foi colocada sob suspeita e sob o signo da falta desde os primeiros momentos. Basta ver as primeiras gravuras do país, os primeiros registros, as primeiras crônicas dos viajantes. A ideia de povos que andavam nus, que praticavam o canibalismo, e que depois chamamos de antropofagia, né, e que tinham a poligamia, lançava a ideia, de um lado, da diferença, de outro lado, a noção de uma outra humanidade. De toda maneira, o Brasil via essa questão racial, sempre foi o outro lado do espelho, sempre foi uma projeção. Se a gente pensar num autor como Montaigne, em 1580, que escreve Os Canibais, né, quer dizer, o primeiro exercício de relativismo, né, afinal, quem é bárbaro, ele ou eu? Né? Quer dizer, a gente já percebe de que maneira a projeção essa outra humanidade era uma projeção absolutamente fecunda. Quando ele diz, ou muito bem, eles o são, ou nós o somos, a ideia era, enfim, nós sabemos que esses conceitos são sempre relacionais e colocavam em questão não tanto esses americanos, mas muito mais a Europa. Se a gente correr um pouco mais, no século XVIII, com o Buffon, né, quer dizer, de novo, o Brasil era a outra idade, né, quer dizer, eram, então, povos infantis, povos que não amadureceram. Se a gente fosse um pouco mais com o Depou, começamos com a ideia de povos decadentes, isso até chegar, por exemplo, no XIX, com as teorias raciais, quando viramos os povos degenerados. Né? Até que em 30, como você mencionou, Ana Paula, viramos, quase que por um passe de mágica, o país da democracia racial, ou seja, ao invés de o veneno, éramos o antídoto. Para não falar dos anos 50, enfim, quando você tem uma pesquisa da Unesco após a Segunda Guerra Mundial, após a abertura dos campos e o escândalo do que foi o nazismo, e a ideia de que o Brasil virava um exemplo aí de democracia racial, de harmonia racial. Essa discussão perpassa a nossa agenda, chega nos anos 70, o Brasil é um país que demorou para entrar numa agenda dos direitos civis, os movimentos sociais só começam nos anos 70, essa discussão é muito recente, e aí é esse o primeiro momento que se coloca em questão, que se faz um balanço sobre essa noção de que raça sempre deu o que falar, para o bem e para o mal. Às vezes éramos exemplo do profundo mal e às vezes o exemplo da maior benesse. A discussão que chega nos anos 70, mas que estoura nos anos 2000, é uma discussão de ações afirmativas, de novo a questão da raça está na frente, e num país que durante muito tempo negou a existência de problemas raciais. Quando vocês sabem muito bem que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, só o fez depois dos Estados Unidos e de Cuba, né? Ao menos no mundo ocidental. Essa é uma marca muito pesada e eu sempre lembro do nosso hino da República, né? Ou seja,
após a abolição de 88, tivemos a República em 89, e como a República queria usar novos símbolos, o suposto é que, enfim, precisávamos de um novo hino, não é? Nós somos uma república cujo hino nacional é do Império, o famoso Ouviram do Ipiranga. O hino da República é aquele que diz liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, né? E há um momento, há uma estrofe muito significativa que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. A memória é curta, como diz o Walter Benjamin. 1 ano e meio havia passado e já ninguém acreditava que existiam escravos no país. Isso combina com uma pesquisa que nós fizemos aqui na USP, por ocasião do centenário da abolição, em que nós perguntamos aos brasileiros se eles tinham preconceito. A primeira pergunta era: você tem preconceito? 96% das respostas, não. A segunda pergunta: você conhece alguém que tenha preconceito? 99% das respostas, sim. E nós não pedimos nomes, mas pessoas faziam questão de dar nome. Então, eram meu pai, a minha mãe, o meu avô. E a conclusão informal da pesquisa é que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Então, a discussão dos direitos civis, a discussão de ações afirmativas, de cotas, veio colocar um momento de inflexão num país que se nega a discutir esse problema. Quando nós fizemos o censo étnico na USP, nós recebemos um tipo de resposta que era assim: eu não tenho esse problema. Quem diz eu não tenho esse problema é porque está invadido por esse problema, tanto que não consegue pronunciá-lo. Então, o que a ação afirmativa, as cotas, têm feito? Eu sou uma pessoa favorável à política de cotas, mas penso que só existe políticas de cotas numa perspectiva transitória. Então, o que fez esse tipo de discussão? Ela obrigou a que nós usássemos a história como um mote de reflexão e não como um mote de esquecimento. Então, para resumir, eu penso que raça é um tema incontornável da nossa agenda brasileira, por mais que a gente tenha que concluir que não existem raças, no sentido biológico, só existe uma raça, que é a humana, mas, antropóloga que sou, eu sei que os homens produzem por cima de um conceito. Então, eu falo não de raça biológica, mas como raça social. Raça social existe. Vivian, aproveitando, vamos discutir um pouquinho a relação ciências humanas e sociedade civil, no Brasil especificamente. Uhum. Não é óbvio esse papel, e as ciências humanas, de uma certa maneira, e hoje isso é possível, hoje e anteriormente, e acho que isso não vai se extinguir, é possível verificar a recepção das ciências humanas, por exemplo, no sistema midiático, de uma maneira geral, que parece uma recepção hostil, e mesmo junto a outra forma de se praticar ciências da natureza, as ciências humanas elas têm parece que um certo desprestígio, talvez porque se choque um pouco com o senso comum, tem um caráter ideológico. Como você vê o papel das ciências humanas, que contribuição ela pode trazer nesse processo dinâmico da nossa sociedade, por aí? Bom, eu penso que eu venho de um momento em que as pessoas falavam de uma produção acadêmica primeiro como um elogio, né? Ou seja, nossa, ela é uma acadêmica, né? E cada vez mais, não sei o que você acha, Jaime, mas eu percebo que a academia virou um grande xingamento, né? Eu tenho essa minha face que eu trabalho também numa editora, na Companhia das Letras. Quando nós começamos a Companhia das Letras há 30 anos atrás, você dizia, nossa, ele é um acadêmico. Todo mundo falava, ele é um acadêmico, vamos comprar esse livro. Agora, se alguém responde para mim, não, mas esse livro é muito acadêmico, isso quer dizer, nós não podemos comprá-lo. Essa guinada, ela é lotada de ambivalências, porque de um lado eu penso que a mídia preza demais a academia por conta do que é conhecido como a erudição da academia, e por outro lado rejeita muito isso que diz, enfim, que é o hermetismo da academia. Entre a erudição e o hermetismo eu gostaria de me movimentar. Eu penso também que outra forma de nós nos movermos que incomoda muito
a mídia de uma maneira geral, depois a gente pode dividir, é porque eu acho que o bom pensamento acadêmico não é aquele que vem com soluções, é aquele que vem com problemas. Não é o que fecha e é o que abre. Nesse momento que nós vivemos, que as matérias de primeira página de jornal têm que ser medidas pelo tamanho, que as reportagens são contabilizadas por minutos, né? Enfim, um pensamento que não traga uma resposta imediata, ele é problemático, porque o que o espectador quer é uma obra fechada, não uma obra aberta. Então, eu penso que do lado da mídia há uma relação ambivalente, ou seja, de querer, de alguma forma, compartilhar da produção que vai sendo realizada e não querer compartilhar de um tipo de pensamento que não é um pensamento que encerra, que é um pensamento que abre. Mas eu acho também, Jaime, que por parte da academia há também muito preconceito. Né? Eu sei que a academia muitas vezes vive uma produção bastante endêmica, né? Ou seja, produz para si, respondendo questões que são questões internas e não tem uma face muito clara de abertura para preocupações que são preocupações da sociedade. Mais ainda, nós vivemos como acadêmicos uma preocupação muito grande, ou seja, para quem nós produzimos? Nós produzimos para quem vai nos avaliar? São os nossos pares ou é a própria sociedade? Se não são os nossos pares, eu preciso citar a última bibliografia, fazer a última referência. A gente fala por referências, né? Como diz tal, eu também digo, né? Que não funciona para a sociedade mais ampla, que enfim, está à cata de outro tipo de indagação. Então, enfim, nós temos um termo que a gente usa muito, que é literatura de divulgação, que, na minha opinião, carrega um grande preconceito. Porque muitas vezes é muito mais difícil você produzir uma literatura de divulgação do que uma literatura para os seus pares. Porque o enigma de produzir uma literatura, uma poesia, o que for, uma crítica, né? É porque se você produz para o outro, quando você escapa da sua zona de conforto, quando você escapa do seu Olimpo, como nós somos chamados, você tem que traduzir a sua linguagem. Você tem que, de alguma maneira, trabalhar num fio que é muito complicado, que é como falar para um outro sem simplificar. Como traduzir sem simplificar. Então, eu acho que nós vivemos no Brasil uma grande ambivalência, porque nós não sabemos exatamente qual é o nosso lugar. Então, há uma questão que a gente pega, que é do lado da mídia, mas, na minha opinião, é uma questão que é muito nossa também. E viajando, a gente percebe como as sociedades resolvem de outras maneiras, né? Quer dizer, nos Estados Unidos agora, você tem muito uma questão premente, que é do intelectual público. A academia é julgada por conta da inserção que ela tem e do papel que ela tem no debate público. Né? Isso é muito forte. Na França, você tem lugares, né? A Ana Paula pode me ajudar, lugares em que você se manifesta, lugares em que você não se manifesta. Aqui, nós temos, inclusive, uma reação aos intelectuais públicos. Não é? Ou seja, se o intelectual aparece muito na mídia, os colegas desconfiam, né? Como se isso fosse o lugar indevido. Então, acho que é um problema de fora para dentro, mas também um problema de dentro para fora. Né? Quer dizer, os bons problemas são sempre assim, nunca há fora e nunca há dentro, né? Há dentro e fora. É curioso porque uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente sobre a sua experiência nos Estados Unidos e como pensar o lugar da universidade lá e aqui, né? Uma vez que você tem dado aula lá. Mas você já comentou sobre isso e eu só fiquei pensando que justo o que chega para a gente é que os Estados Unidos é um lugar de produção de scholars, né? Ou seja, de pessoas ultra especializadas e que falam para dentro. E agora você traz uma nova dimensão disso. Se pudesse falar um pouco mais e pensar o que você acha que seria o lugar da universidade no Brasil hoje? O papel dos intelectuais, um papel positivo, digamos assim, dos intelectuais. Bom, eu caí nessa vida nos Estados Unidos um pouco por azar e coincidência, né? Azar mais no sentido francês, não vão achar que é por danação, não é por danação, né? Eu comecei tive uma bolsa na John Carter Brown, que tem uma biblioteca sensacional para assuntos até o último período colonial. A documentação é inacreditável. Na época eu estava fazendo um livro chamado Sol do Brasil, que analisava um pintor francês que esteve no Brasil na época de Dom João VI, e eu precisava de uma certa bibliografia, e eu tenho um capítulo super chique, porque eu cito a bibliografia do século XVI e XVII,
sempre na primeira edição, né? Parece que eu sou metida a besta, mas enfim, era um pouco a bibliografia que eu tinha lá. De lá eu comecei a dar aula em Brown, um pouco em Harvard, depois eu tive um convite para ir para Columbia, e de Columbia eu tive esse convite para ir para Princeton, onde eu tenho essa posição chamada de Global Scholar. Eu acho que aí já vão, acho que comecei em 2007, então já vai uma situação longa aí, e a única vantagem é que você não fica numa situação tão transitória do que aquela experiência que a gente tem, que é muito boa também, de dar aula num semestre e ir embora, né? Quer dizer, só em Princeton eu já estou agora há 5 anos, o que já me dá um certo conforto e um certo desconforto, né? O conforto é porque quando você vai por um curto tempo, a sua tentação é sempre plasmar no outro, né? Quer dizer, ver muito mais as maravilhas que tem no outro e desfazer das suas. É um processo de caricaturar os dois lados, né? O processo de alteridade é muito isso, né? Você se transforma no outro, estranha a você mesmo, mas eu estou agora também no movimento contrário, de estranhar o outro e reconhecer a nós mesmos. Então, eu penso que a academia brasileira é uma academia muito bem formada, muito ativa, com um grau de erudição e de debate inacreditável. O fato de falarmos uma língua periférica, o português, faz de nós muito mais muito mais cosmopolitas, né? Assim, a academia brasileira fala com facilidade 2, 3 ou 4 línguas, não é o que você encontra nos Estados Unidos. Muitas vezes professores muito dotados, muito bem formados, só falam o inglês, né? Então, só tem acesso a uma bibliografia de fora lendo a tradução, que já é um problema. Isso vai mudando muito, né? Ou falam no máximo se são especializados em Brasil ou se são especializados em França, então eles têm uma outra expertise, mas o grosso não, o grosso você fala em inglês. Então, eu penso que a academia brasileira, a minha experiência de anos lá fora, me fez valorizar a academia brasileira, não o contrário, né? Não o contrário. Tanto que me foi oferecida uma posição estável lá e eu não quis, porque eu disse, olha, a minha pesquisa é no Brasil, mas mais do que a minha pesquisa é no Brasil, a minha formação é brasileira, né? Então, eu vou perder totalmente a minha interlocução é brasileira, né? Quer dizer, eu vou perder os meus interlocutores se eu for morar fora. Agora, a academia norte-americana tem algumas vantagens. Primeiras, financeiras, né? Quer dizer, há uma possibilidade material que ajuda muito. Então, por exemplo, nós estamos num momento, na minha opinião, em que as pesquisas comparativas são muito importantes. Chega dessa questão de que os outros estudam a nós comparativamente e nós estudamos só a nós mesmos. Eu acho que é um grande salto, dado por muitos colegas, se nós pudermos pensar nós mesmos comparativamente, para sairmos desse lugar de periferia, entendeu? Porque também, durante um bom tempo, isso já não acontece mais, nós éramos produtores de matéria-prima. Interessante pensar nessa vocação. O Brasil se faz economicamente como um grande fornecedor de matéria-prima e nós, como acadêmicos, fornecíamos matéria-prima. Dados, eles nos usavam um pouco assim, eles dão dados básicos e nós produzimos a teoria. Isso já está invertendo. Mas o que acontece lá? Eles têm... o nosso relógio roda muito rápido. A gente diz que imita o modelo americano, mas não imita, só o lado pior. Porque eles quase não têm mais mestrado, o que faz com que eles tenham doutorados de 6 anos. Em Princeton, os alunos têm mais de 6 anos para fazer o seu doutorado. Além de tudo, eles têm verba para viajar o quanto quiserem. Além do mais, eles podem ter acesso, eles recebem os instrumentos que eles quiserem. Agora, a vantagem deles não é só uma vantagem financeira. Eles têm, a vantagem financeira causa muitas coisas. Eles têm a possibilidade de contratar professores inacreditáveis. Se você vai a Princeton, eu assisti a Marilyn Stratton com 6 pessoas, né? Quer dizer, você tem uma oferta de palestras inacreditável. E a Universidade Americana, você já introduziu isso, eu já falei, há uma grande caricatura dela, que é essa ideia de que são ilhas, né? Eu estou numa ilha, Princeton é uma ilha fechada, mas eles têm uma troca entre eles, uma troca fora dos Estados Unidos, e um papel de inserção política muito grande. E eu vejo isso, lá eu estou entre 3 departamentos, que é o Portuguese and Spanish Department, o Departamento de História e o Departamento de Antropologia. E nos 3 departamentos a gente percebe como eles são instados a se colocarem como intelectuais públicos e eles assumem esse papel de intelectuais públicos sem a carga de vexamento que nós carregamos. Então eu acho que a grande vantagem de dar aula fora
é poder ver melhor a nós mesmos, né? Que é, como eu dizia, é o grande exercício de relatividade. E também de instigar eu tento me instigar e tento instigar os meus colegas para irem mais, para, enfim, pensarem mais amplamente. Também o papel da teoria, né? Ou seja, durante largo tempo eram os países centrais que produziam teoria, os países periféricos é que produziam, de novo, os dados para a teoria, né? E a gente começa a perceber, através de vários colegas, que essa situação vai se invertendo. A única maneira de inverter é a gente chegar até esse outro contexto, né? Praticar a internacionalização não só como um exercício de viajar a outro lugar, mas como um exercício de se inserir naquela estrutura. Então, o fato de eu sempre ter ido a esses lugares como professora, eu acho que é uma imensa vantagem. Claro que é muito bom você pesquisar, ir só para pesquisar, mas há um outro local, que é o local, talvez de uma certa maturidade, de você compartilhar daquela estrutura. Porque quando você vai como pesquisadora, de alguma maneira, você é um outsider. E nesse sentido não, você é parte daquilo, será cobrada por aquilo e pode compreender mais, gostar ou relativizar aquela estrutura e a sua própria estrutura. Sobre política brasileira. Uma avaliação mais ou menos geral que circula agora na academia, principalmente na academia, é que a nossa política se despersonalizou de tal modo que os partidos tanto facilmente se aliam como se opõem, que as ideologias se desfizeram, talvez isso seja produto de um contexto mais amplo do que o próprio Brasil. Mas, enfim, como você pensa a política como instrumento da população para produzir que a população participe de fato das decisões, que nós consigamos entrar de fato num regime deliberativo e não apenas sob um decisionismo de expertises e assim por diante. O que você pensa do quadro político, não só contemporâneo, mas da trajetória, o que você projeta nesse campo? Projetar é difícil, né? Eu sou partidária de um dos grandes personagens do Machado de Assis, o conselheiro Aires, né? Todos os bons conselheiros, né, como diziam, eles se reuniam e aí era, conselheiros, aconselhem, né? E o conselheiro Aires sempre dizia que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Então eu acho que esse exercício de futurologia, eu sou sempre acanhada para falar dele, né? Mas a questão é muito boa, eu acho que, enfim, o Brasil caminha e tem mostrado até ao mundo, falávamos agora da internacionalização, um projeto democrático bastante seguro, né? Quer dizer, desde o final, desde o período de redemocratização, nós temos eleições corretas, com um tempo de apuração correto. Então, se a gente fosse pensar canonicamente, um processo democrático bastante consolidado. No entanto, nós carregamos uma república falhada, né? Uma república muito incompleta desde muito tempo, né? O Brasil é um país que carrega essa antinomia, né? Um processo democrático saudável e um processo republicano muito, muito, muito frouxo, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, muito quebrado, né? A gente corre o perigo de transformar a corrupção num processo endêmico, corremos, como você dizia aqui, o perigo de transformar o jogo partidário num jogo de mero revezamento, enfim, e o problema de fazer da política uma prática do outro, uma prática que não nos diz respeito, né? Eu falei aqui, antropóloga que sou, agora tenho que usar a minha outra cadeira, né, que é historiadora que sou, né? Eu acho que eu sou muito... Eu penso que há um livro fundamental para responder essa questão, que, na minha opinião, que não perdeu data de validade, que é um livro do Sérgio Buarque de Holanda chamado Raiz do Brasil, dos anos 30, né, em que ele chamava a atenção justamente para esse aspecto que eu estou tentando levantar, que é o descompasso entre as esferas públicas e privadas no Brasil. E, sobretudo, como nós padecemos desse mal do inflacionamento da esfera privada. Eu acho que isso, em grandes doses, não se alterou. É claro que a gente sempre mexe com esse processo de alteração e permanência, mas há muito de permanência nesse processo, né? Quer dizer, nos anos 30, o Sérgio Buarque de Holanda chamava a atenção para a mania que nós temos de chamar os nossos presidentes pelo primeiro nome,
haja vista Dilma, né, usar apelidos, Lula, FHC, né, como nós nos vinculamos a eles como se fossem projeções da nossa intimidade, não da nossa esfera pública, como nós não separamos essas instituições, como nós temos um grupo de instituições que não se reconhece como tal e que, sobretudo, a população não legitima e não reconhece as nossas instituições públicas. Então, o fato é que nós tentamos ainda lidar com aquele velho e bom provérbio citado pelo professor Sérgio, né, que é para os amigos nada, para os inimigos a lei. Né? Nós não usamos a lei como um mecanismo de proteção, né? Na verdade, nós usamos a lei como um mecanismo que nos oprime, que nos pune. Então, enfim, falava aqui numa outra resposta como nós demoramos muito a entrar numa discussão sobre os direitos civis. O Brasil é um país que ainda engatinha nessa discussão de direitos civis e, sobretudo, por conta desse problema da pouca definição entre esferas públicas e privadas que são repassadas para todas as esferas. Nós temos esse mesmo problema na universidade, nós temos esse mesmo problema, enfim, no trabalho, né? Enfim, que nós, de maneira sistemática, solapamos o poder público, né? E entramos sempre com a via do privado. Eu acho que a população, de uma maneira geral, não confia no poder público. Né? E ao não confiar no poder público, constrói um projeto de cidadania que não é referido ao Estado e constrói outros projetos de cidadania. Já visto o impasse que vivemos agora nas favelas. Né? Assim, aonde está a autoridade? Em que local reside a autoridade? Em quem eu confio? Né? Basta ver o grosso das manifestações de junho, que falavam justamente da falta do Estado, da falta de um Estado confiável, da falta de partidos confiáveis, da pouca visibilidade, da pouca transparência do nosso Estado. Então, enquanto essa ordem continuar vigente, nós vamos praticar uma subcidadania, né? Quer dizer, porque a cidadania não é um menu fácil para a nossa população, porque ela, sobretudo, não acredita. Eu acabei de escrever um artigo para o Estado de um evento que aconteceu. Eu voltando agora de fora, quer dizer, eu estava numa praça, num bairro que não era de periferia, com crianças em balanças e meninos em escorregadores, e haviam 2 garotos sentados. Esses garotos claramente não eram daquele local. Eu vi porque eu estava lá, sentada também, eles estavam lá sentadinhos, entram. Primeiro 3 motos, cada uma com 2 policiais, depois mais um camburão, da onde descem 6 policiais que cercam esses garotos e começam com um processo de admoestação, que eu não estou aqui para dizer se eles eram ou não culpados, mas o que me chama a atenção, com um processo de humilhação, né? Quer dizer, no primeiro momento eles já falaram da cor dos meninos. Num momento, imediatamente, na continuação, eles já pegaram a identidade e falaram da região dos meninos. Quer dizer, acionaram uma série de marcadores sociais da diferença, como raça, cor, classe, de uma forma absolutamente perversa, e retiraram qualquer lugar de cidadania para aqueles meninos naquele local, transformaram em uma outra coisa. E a gente sabe que, é o que eu dizia nesse artigo, que isso aconteceu num bairro central. O que dizer do que acontece num bairro de periferia e com as populações pretas, né? Falávamos de racismo, né? Quer dizer, então, como é que a gente lida com um país que usa, em que a população não confia na polícia, né? Chico Buarque, nos anos 70, tinha aquela famosa música Chama o Ladrão, né? Quer dizer, a gente sistematicamente solapa, porque frente aos políticos a gente fala chama o ladrão. Frente à polícia a gente fala chama o ladrão, né? Então, enfim, eu acho que o que deve mudar é uma situação de respeito e, sobretudo, de validação do meu voto. Eu posso votar? Eu comecei a dizer que nós construímos um projeto democrático estável, seguro, interessante, importante. Agora a gente tem que fazer valer o voto, né? Quer dizer, o voto é uma delegação de confiança. Eu acho que é essa confiança que falta, né? Porque faltam valores repúblicos, na minha opinião. Obrigada, Lilian. Vamos fazer um pequeno intervalo.
Lília, ainda no campo da política, mas agora sob um outro ângulo, um ângulo que nem sempre é muito analisado, que é o ângulo da sociedade civil. Sociedade civil se movimentando, se organizando. Isso parece ser relativamente novo no Brasil e a recepção aos movimentos sociais por parte do conjunto da sociedade parece também não ser muito fácil. O que você pensa a esse respeito? Bom, eu acho que na década de 70 no Brasil, 60 nos Estados Unidos, na França, até antes na França, a própria definição de cidadania passou por uma cisura, né? Porque o modelo do justnaturalismo supõe que a cidadania é feita, composta, realizada a partir de um corpo de leis e de concepções e de valores que promete a igualdade entre os homens, né? O suposto é o suposto do igualitarismo. E o que a agenda dos movimentos sociais vem criar nos anos 60, 70 é o direito a ser diferente, né? Porque toda a discussão da cidadania é o direito a ser igual, né? Agora, a discussão que está aqui em pauta é como é que você produz essa igualdade jurídica ao lado do direito da diferença, né? Quer dizer, esse é um momento em que falávamos disso, marcadores sociais da diferença aparecem, né, no jogo de tabuleiro. Falamos muito de raça, mas é preciso falar também de gênero, é preciso também falar de região e é preciso falar de geração, né? Ou seja, essas discussões vão ser a base da discussão do movimento social, do movimento civil, e que é o direito a ser de uma outra geração, o direito a ser de uma outra região e lutar por ela, né? O direito de lutar por seu gênero. Nós sabemos que a cidadania é uma espécie de identidade social politizada, né? Sabemos também que o conceito de identidade é um conceito fluido. Como diz a Manuela Carneiro da Cunha, ela é sempre situacional, política e relativa. Ninguém é algo no absoluto. Eu não sou mulher sempre, quer dizer, eu sou mulher sempre, mas eu não me porto como gênero, ou uso o meu gênero a todo momento. Eu não sou apenas uma pessoa de 50 anos, né? Enfim, em outras circunstâncias. Então, é dizer que os meus marcadores sociais são utilizados de maneira situacional, de maneira relativa, ou seja, dependendo da situação, eu jogo com uma determinada identidade, agencio uma determinada identidade, mas como você chamou a atenção, não há identidade que não tenha uma conotação política forte. Então, a agenda dos movimentos sociais vem para, de alguma maneira, agenciar a noção de diferença, né? A noção de diferença é uma noção incômoda, porque a noção de diferença sempre incomoda o vizinho, né? Ou seja, até onde eu vou com o meu direito a ser do movimento LGBTS. Até onde eu vou com as minhas garantias de pertencer a uma determinada raça e até que momento. Quando é que eu venho com o vocabulário dos universalismos e quando é que eu aciono o vocabulário da diferença? Isso incomoda muito. Incomoda muito porque, como eu tentei explicar aqui, a noção de identidade ela não é fixa, ela não é essencial. Ela é absolutamente porosa. Então, a sociedade civil reage também a esses agenciamentos. Até há pouco tempo eu não era índio, agora virou índio. Mas é assim que se faz identidade, né? Até há pouco tempo não era negro, agora virou negro. Por isso que a identidade, a cidadania, essa cidadania que aparece como direito à diferença, é sobretudo um ajuste, uma negociação a partir de identidades políticas da diferença, né? Dos locais diferentes. Essa é uma discussão importante. Né? Nunca se reconhece a diferença é sempre transformada em mesmo em algumas situações, em outras, mas é uma discussão que veio para ficar. O grande problema que nós temos agora é que a identidade ou essas diferenças têm se tornado uma carta do baralho fácil, ou seja, então as pessoas estão tentando enrijecer discussões que são absolutamente relacionais e relativas. Exemplos, você enrijeceu o lugar das mulheres, ou você enrijeceu o lugar dos negros, né? Quer dizer, isso empobrece a discussão, politiza no mau sentido da discussão e não permite, enfim, que a gente dê ao tempo, né? Quer dizer, eu acho que quando é que uma discussão fica anacrônica, né? Quando ela, de alguma maneira, deixa de dizer respeito ao seu contexto e fica
presa num contexto anterior. Eu acho que, assim como eu dizia anteriormente, que a política de cotas só pode ser uma política transitória, né? Porque a política de cotas é uma resposta a essa nova cidadania. Porque, no fundo, a ideia é preciso desigualar para igualar. Mas o objetivo é igualar. Né? Então, se o objetivo é igualar, essas posições só podem ser transitórias, mutantes. Né? Então, acho que a gente não pode transformar os ganhos que vieram com os movimentos sociais em plataformas que ficarão conservadoras. Como é que ficarão conservadoras? Se nós tentarmos enrijecer o debate. Né? Então, me aproximando dessa questão que eu queria te fazer sobre a questão do gênero, que você já mencionou um pouco na sua resposta, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o lugar do gênero na ordem imaginária da sociedade brasileira. Não só pensando nela contemporaneamente à luz dessas políticas afirmativas, mas o gênero como um elemento de constituição do próprio imaginário brasileiro. A gente geralmente pensa muito o Brasil em termos de um lugar complexo do ponto de vista racial, e é como se as mulheres não fossem uma questão, né? Então, eu queria... Elas são uma questão para você? Não são? E como isso, na ordem do imaginário, se processa? Bom, no momento eu que estou respondendo, né? Senão era a Ana que tinha que responder essa questão. Né? Se eu fosse esperta, falava, Ana, o que você acha da questão do gênero, do imaginário? Mas eu não vou me furtar a responder, depois ela me corrige, né? Porque eu aprendo com ela, né? Então, enfim. Mas eu penso que a Ana tem toda a razão na pergunta que ela faz, já vem aí embutida uma resposta, porque a questão da raça é uma questão explosiva entre nós, né? Porque, enfim, esse é um país que durante... Enfim, no último, não sei se vocês acompanharam o último censo, que deu que 6% da população era negra. Eu estava em Salvador, fui entrevistada naquela ocasião e falei, olha que coincidência, todos os 6% estão aqui na minha frente. Mas, enfim, eu acho que a questão racial é uma questão incontornável no Brasil, até pela realidade, a realidade empírica, né? Quer dizer, e mesmo assim, durante muito tempo, como eu tentei dizer, foi uma questão silenciosa. Mas ela tem razão que se a gente, eu penso, vou voltar ao mesmo conceito que eu tenho acionado muito, que é o conceito de marcadores sociais, que eu acho melhor que o conceito de identidades, como eu discuti agora com o Jaime, porque ele justamente, ele escapa da fixidez. Você tem que imaginar que você só existe raça em relação a gênero, em relação à geração e em relação à classe social, por exemplo. E que muitas vezes as pessoas, na sua condição política, misturam diferentes marcadores. Por exemplo, raça e gênero, né? Por exemplo, raça e classe. E a questão do gênero, o que aconteceu no Brasil? No Brasil, marcado por uma desproporção na sua criação entre homens e mulheres. Né? Quer dizer, você pensar a colônia era um ambiente absolutamente viril. Né? Mulheres sendo introduzidas numa situação social muito desprestigiada, que é mulheres escravas. Né? Por outro lado, um país marcado por um processo político de mandonismos muito fortes, mandonismos personificados, corporificados na figura do senhor, por sua vez na figura dos capitães gerais, na figura dos donatários. Você produz um mundo do trabalho e um mundo muito viril. Você pensar no mundo das caravelas, que eu estava estudando agora, era um mundo viril, era um mundo masculino, o mundo dos aventureiros, o mundo dos colonizadores, de maneira que a própria representação do país passava pela imagem do homem. Né? Quando tivemos o indigenismo, né, a figura da mulher aparece, por exemplo, num corpo de Iracema, mas que era a virgem dos lábios de mel que vinha para morrer. Né? Quer dizer, o indigenismo romântico, no corpo da mulher, a mulher estava lá para garantir a proliferação e a morte dela, senão ela se sacrifica para que a nação vá vingar. Se a gente pensar na primeira imagem do Brasil, oficial, que é a imagem do Debré, a nação está personificada no pano de boca do Jean-Baptiste Debré, um artista francês, um neoclássico de 7 costados, como diz o Rodrigo Naves, né? Mas ele personifica a nação brasileira numa mulher. Não sei se vocês lembram dessa imagem. Essa imagem da mulher iria sumir. Essa era uma referência às Mariannes, né, ao modelo francês, né, que botou as mulheres de corpo nu à frente da nação, que é um modelo que os próprios testemunhos da época diziam não vai dar certo no Brasil, porque a mulher sempre foi colocada na esfera da domesticidade, na esfera do fechamento, na esfera do íntimo, né?
a própria figura das amas de leite, que me interessam muito, que eu tenho estudado, né? Que são figuras da dupla natureza, né? Que não tem leite para sua prole e que tem que ter leite para o senhorzinho branco, que, por outro lado, são criticadas, porque o leite era um leite degenerado, né? Quando chegamos lá, encostamos no século XIX, não era um leite bom, era chamado de leite mercenário, né? O que é essa figura da ama de leite? Essa figura que aparece tão constantemente nos registros fotográficos e com tantos constrangimentos, né? Quando eu vejo uma figura de uma ama de leite, eu sempre penso quem está do outro lado, né? Aquela figura rígida que segura o senhorzinho, porque é o pai do senhorzinho que está vendo. E ela está toda vestida para aquela situação. Mas, de novo, ela não é uma mulher enquanto gênero, ela é um local da domesticidade, né? Essa questão, a própria ideia que se a gente pensar quando é que as mulheres passam a votar no Brasil, né? Quer dizer, que é um processo muito atrasado, né? Demora muito, nos anos 30, não é isso, Ana? Quer dizer, que você tem a primeira mulher votando, que mesmo assim não personifica a entrada das mulheres na política, porque quando é que temos mulheres atuando na política? Quando é que temos mulheres atuando em posições políticas importantes, em posições empresariais importantes? Essa é uma história retardada no Brasil, e é uma história que foi tomada na contramão no Brasil, né? Com a ideia de que discutir o gênero parte, né? A grande discussão tem que ser uma discussão política, o suposto que gênero não era político, o que também é muito interessante, é uma outra forma de sombreamento, né? Que você discutir gênero não é fazer política, e o fato é que essa discussão, na minha opinião, você pode falar muito mais, mas ela é muito tímida entre nós, né? Quer dizer, a discussão de cotas não funciona tanto, porque não é uma questão, aqui no Brasil, a questão de cotas está muito vinculada a uma questão de classe, né? Muito vinculada, então discutir gênero não combina nesse lugar. Portanto, a discussão de gênero parece um lençol curto, né? Que você puxa de um lado, puxa de outro e nunca cobre a cama, né? Seja por conta da nossa formação, seja por conta do nosso mandonismo, seja por conta das heranças que tivemos, mas eu sou um pouco como Lévi-Strauss, né? A história é cruel com herança e vestígio, né? A história só deixa vivo o que continua a produzir sentido, né? E me parece que não é um vestígio esse nosso problema de discutir gênero. Ele é uma vivacidade, né? É um problema que está na nossa pele e que eu vejo mesmo aqui na USP, no meu departamento, há pouco tempo admitimos uma professora, enfim, especializada em questão de gênero, né? Até então, discussão racial é uma discussão que é quase tradicional no meu departamento. Ninguém fala discutir raça, parte, mas as pessoas usam ainda esse argumento. Discutir gênero, parte a discussão. Obrigada. E acho que também eu acrescentaria, se é que eu tenho o direito de acrescentar alguma coisa, que a gente tem no Brasil contemporâneo uma tradição de mulheres de exceção também notáveis, né? Como as professoras da universidade, muitas muito bem-sucedidas, as artistas, sobre o que eu quero te perguntar agora, por exemplo, a Adriana Varejão e a Beatriz Milhazes, que são as mais bem pagas aí no mercado de arte brasileiro, e a própria presidenta, né? Então é como se isso fosse resolvido. Exceção que confirma a regra. A regra. Então, aproveitando, né, que o seu último trabalho publicado é sobre a Adriana Varejão, e eu tenho acompanhado a sua produção mais recente sobre arte, que tem sido muito fecunda, queria te fazer uma pergunta sobre estética, né? Primeiro, se é possível a gente pensar numa arte brasileira, num país com a dimensão e com as clivagens internas, entre elas a de região, que, por exemplo, você já apontou na resposta anterior. Existe uma arte brasileira, o que seria essa arte brasileira, né? E a segunda questão é como pensar nesse universo da estética, a relação entre o erudito e o popular no Brasil. Bom, essa questão, eu tenho um trabalho encabulado com a estética. De novo, eu poderia passar a questão para a Natana, não é? Não. Que eu não, de alguma maneira, a discussão da arte veio para mim. Ela se tornou obrigatória, ela se vestiu o corpo em mim. Se eu pudesse dizer, eu fui performatizada por isso. Porque eu comecei a trabalhar com essa questão já no meu mestrado, no Retrato em Branco e Negro, a partir de uma análise dos pequenos anúncios de fuga de escravos, que me chamavam muita atenção, aqueles pequenos clichêzinhos de fugas de escravos. Mas era um detalhe, né?
Depois eu trabalhei mais com isso no meu doutorado no espetáculo das raças, que na defesa do doutorado havia uma exposição que era sobre os cientistas que trabalharam com a questão da raça. Eu lembro que quando eu defendia, e que diz que a exposição fazia parte da defesa, um dos membros da banca disse que fotografia não fazia parte de defesa de tese em ciências sociais. Então, que ele com prazer iria à exposição depois, mas não antes, porque ele não gostaria que isso condicionasse a análise dele. Para vocês verem como essa discussão entre ciências sociais e arte é uma discussão bastante nova entre nós também. Na livre docência, a arte já habitou a minha pesquisa, porque eu fiz a pesquisa sobre o monarca Pedro II, né? Era o livro que eu chamei de As Barbas do Imperador, e a bolsa que eu tive da FAPESP foi para reconstituir de que maneira Dom Pedro II fez uma construção simbólica e imagética da sua figura política. Era uma aposta antropológica, né? A ideia qual a importância da eficácia simbólica na constituição do poder político. Eu inverti os termos do Durkheim, né? Não era a dimensão política para o simbólico, mas era o simbólico para o político, e eu estava muito interessada em recuperar não só a produção do Dom Pedro como fotógrafo, porque ele foi o primeiro fotógrafo monarca, mas também como ele agiu como mecenas, né, patrocinando as artes, a fotografia e tudo mais. Então o livro não funcionava sem imagens. O último trabalho para cá também foi um trabalho sobre o Toné. Eu fui estudar um pintor, e não dá para você estudar um pintor sem adquirir essa outra linguagem. É preciso ter humildade frente a uma outra área, e foi com humildade que eu fui estudar a história da arte. Porque como é que eu ia dizer que eu queria entender o Toné como intérprete se eu não manipulava os instrumentos do Toné, a tinta, a cor, o pincel e os problemas que ele tinha com a cor. Tanto que ficou central para mim um problema que o Toné tinha, eu sempre estudei viajantes que adoravam o sol do Brasil, eu chamei de sol do Brasil por causa disso, não é um elogio. O Toné detestava o sol do Brasil. Ele dizia que o sol do Brasil era irritante, que insistia em se mover, e mais, ele tinha uma discussão de arte. Ele dizia que o azul do céu era azul demais, que era artificial, e que o verde da floresta era verde demais, que tinha muitos verdes que não cabiam na palheta e que ele não achava necessário. Uma discussão bem francesa, mas uma discussão no campo da arte. E eu tinha que entender o que é que ele falava para poder me mover sobre isso. E aí continuou. Eu fui descoberta pelo Nelson Lerner e fui descoberta pela Adriana Varejão. Na palestra que eu dei agora em Princeton, o título era How I Was Cannibalized by an Artist. Porque ela que me canibalizou. Ela me escolheu, ela me encontrou num avião e... Hora de história. E, enfim, começou a fazer trejeitos, conversar comigo, se apresentou e falou, eu sou a Adriana Varejão, adoro o seu trabalho, eu adoraria que você escrevesse a meu respeito. Eu, do auge da minha ignorância, falei, olha, eu conheço você com certeza, mas você está enganada, eu não sou quem você pensa que é. E ela disse que tinha lido o Espetáculo das Raças. E nós começamos assim a nossa conversa. Escrevi um artigo sobre ela, que chamava Ladrilhar, Varejar, e eu estranhei que o artigo não era acompanhada por ladrilhos, era acompanhado por uma obra chamada Testemunha XYZ. E eu, quando ganhei intimidade com ela, quando nós fizemos um projeto para fazer livro, eu falei, Adriana, por que você colocou esse trabalho para ilustrar o meu capítulo se eu não falo dele? Falou, não, mas é porque eu te conheci por causa do seu livro Espetáculo das Raças e que eu fiz esse trabalho por causa do Espetáculo das Raças, porque no Espetáculo das Raças você analisa a importância dos olhos e a questão dos olhos, da craniometria e como os olhos fixam o criminoso. Eu falei, Adriana, eu não escrevi nada disso. E aí o que foi? Ela já começou um processo artístico sobre o meu trabalho. Então, na verdade, ela canibalizou o meu trabalho porque tudo bem que ela não leu no meu trabalho, mas algo que ela leu acionou o seu processo artístico. Então, esses trabalhos que eu tenho feito agora são muito mais, eu não sei, eu começo a dizer isso, nesse último livro que chama Pérola Imperfeita, eu começo dizendo que é um livro atrás de um nome. Porque eu não sei exatamente o que é. Não é um trabalho à la Bourdieu, em que eu analiso a construção social da artista. Eu não faço isso. Não é um trabalho de crítica de arte, porque eu não sou crítica de arte. Não fui, enfim, formada nesse sentido. É um trabalho sobretudo, uma conversa, é um trabalho antropológico nesse sentido, no sentido de
Se a antropologia faz algo, ela, como diz Lévi-Strauss, ela é uma disciplina do outro. Então, é uma tentativa de trazer as ferramentas da Adriana e mostrar como o processo criativo da Adriana é um processo criativo feito a partir de referências históricas devidamente retraduzidas e canibalizadas. Então, a partir daí, eu tento responder a sua pergunta. Eu não penso que eu tenho uma reflexão sobre a história da arte no Brasil. Mas eu acho que a minha reflexão é muito mais antropológica. O que nós temos no Brasil é uma arte muito impactada por essa conformação híbrida que faz parte da nossa história. Todo país vale uma história. Então, eu não estou dizendo aqui que a nossa história é melhor que outras, mas o nosso país vale uma história. E se há uma história que é, de alguma maneira, particular ao nosso país, é essa história dessa formação tão híbrida. Hibridismo, não querendo dizer ausência de violência, ausência de arbítrio e ausência de exclusivismo, justamente o contrário. Quer dizer, eu acho que Gilberto Freire fez uma análise linda do país, né, ao falar, enfim, dessa nossa conformação, e eu só discordo do corolário, né, da ideia de qualificar. Não me parece que isso é bom ou mal, me parece que isso é uma produção que é bastante nossa, essa ideia de, como diz o Ricardo Benzaquem, da produção, né, da contradição, né, de opostos, né, como os opostos estão sempre lá. E eu acho que a nossa produção artística é muito caudatária dessa discussão retraduzida, modificada, transfigurada, né, dessas nossas diferentes formações sociais. Eu estou fazendo uma exposição junto com o Adriano Pedrosa, que deve abrir agora em agosto, que se chama Histórias Mestiças, que a ideia vai ser justamente trabalhar com essas diferentes conformações. Então, por exemplo, nós vamos ter uma sessão que se chamará, ao invés de chamar retratos, vai se chamar máscaras, porque então nós vamos trazer máscaras ameríndias, que vem do Quebranly, máscaras africanas, que vem do Museu da Bélgica, e fazer isso dialogar com os nossos retratos, desde os retratos acadêmicos até os retratos modernistas, chegando num retrato da Adriana Varejão, que faz ela própria com grafismos indígenas. Nós vamos ter uma outra sessão chamada Rituais, que nós vamos também tentar misturar essas conformações. Então, eu não acho... Assim como eu não acho que há uma literatura essencialmente brasileira, uma antropologia essencialmente brasileira, eu também não acho que há nós vamos limitar muito a arte brasileira se a gente procurar nela uma espécie de essência, uma espécie de vocação, né? Mas o que há de singular e que tem sido muito destacado é justamente essa riqueza de uma formação tão diversa, né? Que é devidamente relida, reconstruída. E a Adriana Varejão, que eu estudo tanto, ela é uma autora que se vale muito, né, dessa Índia de Vila Rica e de Macau, né, que se vale muito de um panorama que desenha o Rio de Janeiro e inclui um pagode chinês, inclui um vaso da Índia, inclui um bordalo pinheiro. Quer dizer, o que é que a gente faz com esse caldeirão? Que era uma discussão do modernismo brasileiro, né? Nós estamos aqui na USP, somos muito caudatários, e que é uma discussão que continua estourando, que vai dar num tropicalismo, que vai dar numa antropofagia, e nessa distinção tão fundamental entre canibalismo e antropofagia, né? Que canibalismo era o engano, né, de supor que esses eram povos que comiam para se alimentar, que tinham necessidade daqueles braços e daquelas pernas que o Debris colocou daquela maneira tão literal, né? Nós sabemos que eram processos antropofágicos e não canibais. Ou seja, qual é a diferença? Que esses povos comiam não qualquer coisa, né? Comiam o forte e comiam no interior de um processo ritual. Então, eu acho que a arte brasileira é, nesse sentido, muito antropofágica, né? Ou seja, porque é quase um destino, né? Lilian, você comentou aqui diversas vezes sobre a diversidade, o hibridismo que o país contém nos mais diversos aspectos, quanto ao movimento pelo direito à diferença, mas isso ultrapassa de longe só a questão, isso não se manifesta apenas simbolicamente, nós temos questões muito concretas. Por exemplo, há um cruzamento, já que você falou em marcadores, há
há marcadores que marcam, por exemplo, os direitos indígenas, a questão ambiental, o agronegócios, um certo modelo. Se você não se importar, eu gostaria que você pensasse e comentasse um pouco sobre isso, sobre a questão econômica dominante, digamos, e o choque com a questão ambiental, que tem problemas de assimilação aqui também, o choque com a questão dos direitos indígenas e assim por diante. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui te provocando, você me responde também. A Ana já me respondeu, você me responde. Você falou aqui, essas são questões não só simbólicas, são questões reais. Na minha perspectiva, não há nada mais real do que a produção simbólica, não é? Então, eu vou começar por aí, porque eu penso que a cultura, durante muito tempo, nós separamos a esfera econômica da esfera cultural como se fosse uma fosse infraestrutural e a outra fosse superestrutural. Uma fosse fundamental e outra fosse uma decorrência, uma outra fosse uma causa e outra mera consequência. E se a gente inverter, que é o que os movimentos sociais estão fazendo, e transformar questões culturais em questões de centro da agenda. O que está acontecendo é uma erupção de o que era consequência vira causa, né? O que era produto vira produção. Cultura é um pouco isso, é que nem a metáfora da cultura da água no rio, da pedra no rio. Né? A gente diz, a cultura é a pedra ou é o rio? Eu acho que é o rio. O rio vai mudando, vai levando, né? E não é à toa que a metáfora do rio é uma metáfora tão forte, do rio que leva, do rio que purifica, do rio que aciona. Então, eu penso que tomar a dimensão simbólica como uma dimensão política, uma dimensão constituidora, é fundamental. A eficácia simbólica dos rituais, que foi o que eu estudei no livro sobre Pedro II, é irrecusável. A eficácia da performance é irrecusável. Haja vista que no Brasil ou fora do Brasil, entra governo, sai governo, a performance fica. As performances de poder, as performances simbólicas. Né? Se eu usar um exemplo de um antropólogo norte-americano que eu gosto muito, que se chama Marshall Salins, né? Ele trabalha, por exemplo, com a figura do chá e fala, vejamos o chá. O chá que na Índia... o chá tem cafeína, certo? O chá que na Índia acordava, o chá chega na Inglaterra como um calmante. É a mesma substância. Às vezes fala que vai ter mais jasmim, mas é a mesma. Então, a relação entre acordar ou acalmar é feita por o quê? De alguma maneira, pelos padrões simbólicos de consumo. Né? Eu acho que o que está acontecendo agora, Jaime, se você me permite, é que questões, como a Ana falou, que eram da periferia, que eram consideradas cerejas de bolo, como gênero, estão se colocando, estão se impondo como questões centrais. Questões econômicas, questões políticas centrais. Você mencionou a questão da ecologia. Houve um momento em que parecia que ela era perfumaria. Para quem vive como nós vivemos em São Paulo agora, esse programa está sendo gravado em 2014, um problema crônico de falta de água, um problema alarmante, que deixa de ser da ordem da circunstância e passa a ser da ordem da estrutura, como é que a gente reage à discussão de meio ambiente? Né? Não é perfumaria, de maneira nenhuma. Quer dizer, então eu acho que a grande vantagem do que, se há uma novidade nesses tempos velozes, né, dessa modernidade longa e que nunca acaba, é porque eles vêm introduzindo a diferença não como uma questão menor, mas como uma questão espinhosa e central. Não há partido político, não há governo que não tenha que se colocar sobre esses temas. Né? O que mostra como houve uma inversão gerada pelo movimento civil. Eu sofro com o que eu estou vivendo no ambiente. Nós aqui chegamos, todos nós três, com problema de alergia, por conta da secura do nosso ar. Então, deixou de ser uma questão que me diz respeito muito remotamente e passa a fazer parte da minha própria sobrevivência. Né? Então, acho que, por exemplo, temas, quando eu optei pela antropologia, eu vim da história e fiz antropologia. Quando eu fui para a antropologia, os meus professores da história me disseram, até que enfim você resolveu entrar para essa disciplina conservadora que só pensa em resistências, só pensa em estruturas que não se alteram e só lida com questões menores. Até que enfim, assim você vai ter um tempo confortável. Eu acho que esses 30 anos que eu estou aqui na Labuta, né, tem mostrado que essas questões se impuseram.
e que as persistências são insistências que, de alguma maneira, interpelam a nós mesmos, né? Lévi-Strauss disse que, enfim, o que produz os mitos são contradições insolúveis da nossa sociedade, né? E eu acho que, quando a gente fala dessas persistências, são contradições que nos interpelam há muito tempo e continuam interpelando. Lilian, para encerrar, nós costumamos perguntar a todos os entrevistados quais são os desafios que você enxerga, que você percebe que, segundo o seu ponto de vista, evidentemente, que você acha que o Brasil precisa enfrentar, precisa resolver, não no sentido de encontrar soluções prontas, mas temos que encarar para continuar um processo dinâmico minimamente razoável, social. Eu penso que falamos muito aqui de cidadania, né? Quer dizer, que o país carece de um modelo de cidadania plena, né? E acho que esse é um desafio imenso, um desafio de fortalecimento das nossas instituições e um desafio também de construção de cidadanias. A cidadania é um conceito fadado a ser coletivo, mas que passa por uma dimensão individual muito forte, que é a dimensão voluntária. Né? Se alguma experiência eu tive, por exemplo, com os Estados Unidos, é o papel que as atividades voluntárias e civis têm para essa população. Você não é um bom cidadão se você não doar o seu tempo. Você não pode doar só o seu dinheiro, você doa o seu tempo. Né? Quer dizer, eu acho que esse é um país bastante egoísta na doação dos tempos próprios com as nossas próprias vocações. O que a gente pode doar, pode fazer? Um outro desafio imenso é de alcançarmos políticas de letramento para a população como um todo. Esse é um país em que não falamos mais em analfabetismo, né? Na época de politicamente correto a gente substitui por outros termos, mas é um país que pratica políticas de exclusão social pautadas nesse grande gap social formado por, enfim, conhecimento. Não estou falando, esqueci de responder para a Ana sobre a questão do erudito e do popular, mas não estou falando dessa clivagem entre erudito e popular, porque sabemos que há muito conhecimento no popular, mas, enfim, o que é que você consegue adquirir se você tem o controle da escrita, se você tem o controle da capacidade que você tem de escrever e de se pronunciar. Eu tenho prestado muita atenção a essas políticas voluntárias, tenho trabalhado em presídios, trabalhei agora numa lei em que se o apenado provar que leu um livro, ele tem a sua pena diminuída, né? E tenho trabalhado muito em políticas de valorização e de não humilhação. A minha inserção na discussão de cotas vem muito nesse sentido, ou seja, num país que tem o nosso passado, não se trata de, por exemplo, não dar mais história europeia, mas se trata de acrescentar história africana. Ou seja, como é que nós podemos trabalhar em políticas de auto-orgulho, né? Acabar com os processos de humilhação que fizeram parte durante tanto tempo da nossa história. Enfim, são desafios pesados, são desafios robustos, né? E que nós temos que estar aptos a responder. Acho que foi um grande susto, né, essas manifestações civis que ocorreram a princípio de forma pacífica em junho e que depois, de alguma maneira, tomaram outras formas. Nós temos vivenciado esse tipo de manifestação na nossa universidade, ou seja, há um caldeirão que vai se manifestando e que clama por um projeto de cidadania, né? Que, enfim, acho que nós aqui na academia temos um papel fundamental a desempenhar. Muito obrigado, queríamos agradecer sua participação no Como Pensar o Brasil hoje. Vamos pensar. Obrigada.